Ataques contra o Irã, o conflito se espalha pelo Oriente Médio, petróleo dispara, ouro dispara, Bitcoin despenca, afinal de contas, o que acontece agora? Ao longo do final de semana, com os principais mercados fechados, tanto Estados Unidos quanto Israel lançam ataques combinados contra o Irã. Horas depois é confirmada a baixa do Ayatollah, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei. E os ataques não param, eles continuam. Aliás, o Irã também revidou, atacando várias bases em países vizinhos, ali no Oriente Médio. Foram registrados ataques contra a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e outros países ali daquela região do Golfo Pérsico. E pensando em disputas geopolíticas, o principal ativo do Irã é justamente o petróleo. O país é responsável por cerca de 4% da produção do petróleo do mundo. Além disso, o famoso Estreito de Hormuz, onde escoa cerca de 20% de toda a produção de petróleo mundial, passa justamente na frente do território do Irã. Sendo assim, uma das principais ameaças, inclusive isso foi anunciado durante o final de semana, é o fechamento do Estreito de Hormuz para que esse petróleo e tudo mais que passa por ali não passe mais. E é relativamente comum ataques serem lançados durante finais de semana. Os Estados Unidos, por exemplo, fez isso recentemente, ainda em 2026, 2 vezes lá contra a Venezuela na captura do Maduro, e agora também foram em finais de semana essas operações. Acontece que no final de semana todos os principais mercados estão fechados. O único mercado aberto era justamente o mercado cripto, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ao contrário do que muita gente já levantava por aí, nossa, se vier uma guerra, o Bitcoin vai abaixo dos 50 mil. Não foi isso que aconteceu. De imediato, a queda foi modesta, menos de 4%. E o preço, inclusive, sequer buscou a mínima do ano e já recuperou. Então, muito cuidado com essas narrativas, com essas certezas de que algo vai acontecer, por 2 motivos. Primeiro, o mercado antecipa muitas coisas. Então, se tem algo no radar, assim como uma guerra, né, ou seja, ataques estavam no radar, isso também já está no preço dos ativos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E segundo, que são vários os fatores que influenciam nos preços dos ativos. Então eles não ficam reagindo somente a uma coisa. Olha, se acontecer determinada coisa, o preço vai despencar e não volta mais. Ou se acontecer tal coisa, o preço vai subir. Não, porque os ativos reagem a vários e vários fatores. Inclusive, falando de antecipação, o famoso Pentagon Pizza Index já apontava para que algo estranho tivesse acontecendo ou pudesse acontecer. Esse índice, para quem não conhece, que é o que está aparecendo aqui na tela agora para você, mostra quando dispara a compra de pizzas ao redor do Pentágono, porque isso indica que muitas reuniões ou muita gente está reunida ali até mais tarde, né? Passa às vezes a madrugada, e quando isso acontece, geralmente tem algo por vir aí. E lá na sexta-feira o índice deu uma disparada, ou seja, muita pizza foi entregue ali, com volume muito acima da média, e isso já indicava que algo estava por acontecer, como se confirmou já no sábado. Outro ponto, na manhã de sábado, assim que nós tivemos notícias dos ataques, eu fiz questão de postar a estatística do Bitcoin em relação a momentos semelhantes. Então, presta atenção no que acontece com o preço do Bitcoin na data em que acontecem os conflitos e 2 meses depois como é que o preço está, né, posicionado frente àquele momento. Então, presta atenção aqui, ó. Rússia contra a Ucrânia lá em 2022, 24 de fevereiro. 8% de queda no dia dos ataques, no início, e 15% de queda após 2 meses. Ou seja, o preço não teve nenhuma grande movimentação. Ele estava passando por um momento de queda lá em 2022. Ele simplesmente seguiu nesse momento porque 22 foi um ano de queda. Nada drástico aqui. Israel e Hamas. No dia que surgiu, 7 de 10 de 2023, 3% de queda. 2 meses depois, 60 dias, 10% de alta. Israel contra Irã, 13 de 6 de 2025, 2% de queda no dia. 2 meses depois, 12% de alta. Ou seja, não tem nenhuma mudança significativa aqui de rota e também não tem quedas significativas. Aí agora, Estados Unidos e Irã, nós tivemos uma queda de menos de 4% e desde então o Bitcoin inclusive subiu até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. E a história mostra que não só com Bitcoin, mas também como bolsas, que tem um track record, né, um histórico muito maior, quando nós temos um conflito estourando, nós temos não exatamente o início de uma grande queda, mas sim a marcação de alguns fundos. É mais comum fundos serem marcados ali e o preço subir depois do que uma queda começar a desencadear, né, uma queda mais forte. Então, entre comprar e vender, estatisticamente faz mais sentido comprar esses eventos do que vender. Eu inclusive fiz questão de comprar mais. Aliás, as minhas compras eu faço todas pela Binance, que é a maior corretora de criptomoedas
moedas do mundo, tem as menores taxas e nós temos 2 bônus exclusivos aqui. Caso você ainda não tenha conta lá, eu recomendo que você abra pelo link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, qualquer um dos dois, é só clicar ali e abrir a conta até o final, porque você garante 2 bônus. O primeiro, 10% de cashback sobre todas as suas taxas de trade lá na Binance, e o segundo, até $600 de bônus ao cumprir algumas tarefas que vão abrindo para você logo depois que você abre a conta lá no aplicativo da Binance. Lembrando, para ativar os 2 bônus, tudo que você precisa fazer é abrir a conta até o final através do nosso link aqui. Bom, e em relação aos outros ativos, o petróleo vai passar de 120, foi isso que eu ouvi em algumas das grandes emissoras de TV logo no dia dos ataques. Eu, como economista que sou, discordei no exato instante em que eu ouvi isso, porque não faz muito sentido o petróleo ter uma disparada aí de, por exemplo, 80% de um dia para o outro, sendo que nós temos aqueles dados que eu comentei no começo do vídeo. O Irã, ele é responsável por cerca de 4% da produção do petróleo global. Só que não significa nem que nós vamos ter uma perda de 4% caso o Irã pare de produzir. Porque, primeiro, não é exatamente isso que acontece. E segundo, existe inclusive um órgão que regula o setor petrolífero, a OPEP, que, dentre outras coisas, controla a produção, ou seja, em vários momentos reduz aquilo que é produzido de petróleo, ou seja, as empresas, os países acabam não trabalhando na capacidade máxima o tempo todo. Dentre outras coisas, o que eu quero dizer é que seria possível suprir a ausência parcial ou momentânea do Irã na produção de petróleo. Além disso, sim, nós temos o problema do Estreito de Hormuz, só que o Estreito de Hormuz não é controlado pelo Irã. Ele passa na frente do Irã, só que é uma via pública, ou seja, o Irã não pode simplesmente falar, olha, ninguém mais passa aqui. Ele pode sim complicar muito e, obviamente, isso é prejudicial para o escoamento de petróleo, de qualquer outra coisa que passa pelo Estreito de Hormuz. Mas a conta não é tão simples assim. E, obviamente, quando a gente coloca todos os componentes na balança, fica meio difícil acreditar que o petróleo vai passar de $120, como muito foi levantado aí. Inclusive, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu com o preço do petróleo logo da abertura dos mercados pós-ataques. Tá aqui, ó, variação das commodities como um todo. Essa linha aqui da variação, ó, onde está apontando aqui para você, nós temos todas as commodities aqui. Por exemplo, o ouro vai disparar, não vai disparar? O que muita gente falava que o ouro dispararia no caso de uma guerra. Na verdade, a gente já viu isso em outros momentos e o ouro já vinha precificando isso. Ou seja, não tem nenhuma novidade gigante, algo completamente inesperado aqui, porque já se precificava que isso poderia acontecer. Ninguém tinha certeza, mas era algo bastante claro, a possibilidade forte de ataques por parte dos Estados Unidos contra o Irã. Dentre outras coisas, isso também estava embutido no preço do ouro, assim como em qualquer outro dos ativos aqui. Então, ouro subindo 1%, prata caindo aí 5, 6%, vem oscilando muito também ao longo dos últimos dias, nenhuma novidade. Aí depois a gente tem cobre, platina, paládio, e aí a gente entra aqui no petróleo. O petróleo WTI não é o referência para a Petrobras, ele está aqui com uma alta de 5,76. Aquele que é referência para a Petrobras aqui no Brasil, o petróleo Brent, com uma alta aqui de 6,74% no momento, está oscilando bastante ainda, mas menos de 7% agora. Ou seja, não tem nada de anormal acontecendo no mercado. É óbvio que um fato como esse faz preço, modifica algumas coisas, até porque mesmo que a gente antecipe, ou seja, o mercado antecipe, não existe uma certeza de que aquilo vai acontecer. Quando confirma exatamente, isso mexe nos preços. Inclusive, dependendo do que confirma, pode até fazer com que os preços andem por um lado inverso daquilo que o mercado estava esperando, dado que tem esse componente de expectativa. Existe, inclusive, um ditado muito famoso no mercado que é sobe no boato e cai no fato. O mesmo acontece para quando se espera que algo vá cair, né? Aí seria cai no boato e sobe no fato. Ou seja, faz um movimento contrário àquilo que se esperava, aquilo que o senso comum diria que ia acontecer. Bom, mas em se tratando de investimentos, quem é que ganha em cenários assim e o que esperar daqui para frente? E a verdade é que se dá bem quem tem estratégia, quem já está posicionado nos ativos que são descorrelacionados e quem tem caixa para eventualmente aproveitar momentos de queda. Tanto se você está completamente fora do mercado, quanto se você está 100% comprado, sem caixa, você tem mais chance de se dar mal porque você fica mais vulnerável a, por exemplo, grandes mudanças eventuais geopolíticas. Então, por exemplo, se pegar minha carteira aqui, sexta-feira antes dos fatos e hoje, segunda-feira após fatos, eu tenho mais ou menos
dinheiro. E a verdade é que a minha carteira subiu aproximadamente uns 2% de sexta-feira para cá. Por quê? Porque no compilado todo, embora algumas coisas tenham caído, a maioria dos ativos acabou subindo. Mas isso só acontece porque eu não fico apostando em alguma coisa. Eu tenho um portfólio balanceado e isso faz com que eu consiga tanto proteger de quedas maiores, como também de surfar altas caso o mercado reaja positivamente a alguns fatos. E quando eu falo positivamente aqui, eu não estou falando que tem alguém no mercado comemorando alguma coisa aqui, e sim que os impactos podem ser menores do que aquilo que estava precificado. E bom, o que esperar daqui para frente? Os objetivos aqui, eles ficam um pouco explícitos quando a gente fala dos ataques por parte dos Estados Unidos, também de Israel, que é enfraquecer o Irã e os seus aliados. Isso já está acontecendo. E avaliando, por exemplo, o avanço de outros conflitos, a tendência é que, em relação ao preço dos ativos, vá se dispersando o risco de um avanço dos conflitos, exceto se tem uma escalada muito grande fora daquilo que o mercado já espera. Agora, o grande ponto, e a pergunta que eu te faço aqui é: você já estava posicionado em ouro antes de todo mundo falar de ouro, que foi depois que ele disparou? Você já estava posicionado em prata antes da prata disparar, que foi quando todo mundo começou a falar dela? Você já estava posicionado em ações brasileiras antes delas dispararem, que foi quando todo mundo começou a falar ou voltou a falar? E aqui eu estou dando exemplo de 3 ativos que subiram respectivamente: ouro 86% em 12 meses, prata 190%, ações brasileiras medidas pelo Ibovespa 54%. Só conseguiu capturar isso quem tinha esses ativos dentro de um portfólio de investimentos. E é o que todo mundo que segue a estratégia ensinada dentro da comunidade 1% fez. Então nós estávamos posicionados em todas essas classes de ativos. É óbvio que vão ter classes de ativos caindo também no momento, isso sempre vai acontecer. Algumas vão estar caindo, outras vão estar subindo, mas a gente consegue ir capturando o melhor de todas as classes de ativos, porque em momentos de queda a gente consegue comprar mais, porque aí tem caixa para isso. E em momentos de alta de outras classes de ativos, quando elas disparam, a gente consegue realizar um pouco delas, vender, botar lucro no bolso, e quando tá todo mundo falando, a gente está realizando lucro. É isso que o rebalanceamento de carteira manda. E eu ensino isso dentro da comunidade 1%, que tem todos os meus cursos de investimentos, vários cursos bônus. Todos os assinantes têm acesso completo à minha carteira cripto, com todas as movimentações de compra e venda, e atualmente nós lançamos lá mais um curso, mais um bônus para assinantes da comunidade 1%, porque a gente está sempre agregando novos cursos lá também, de tempos em tempos tem coisa nova chegando lá para os assinantes, onde, por exemplo, com cripto, já que nós temos um momento ruim, negativo agora para o mercado, nós estamos em bear market, mas no bear market também é possível fazer dinheiro, principalmente se você tem algum tipo de estratégia para poder lucrar também nas quedas. E é isso que eu tenho feito há um tempo, tenho compartilhado isso com os alunos, tem um curso lá ensinando todo o passo a passo para fazer esse tipo de automação, rodar esse bot que está aparecendo aí na tela para você, com uma taxa de ganho absurda. Não significa que não tenha risco, mas a performance é essa que você está vendo aí na tela. Aproximadamente 10% no mês sobre todo o capital que está ali em futuros de cripto. Em meses anteriores chegou a superar isso, e você consegue inclusive rodar ele com estratégias bem conservadoras. Essa, por exemplo, que rendeu aproximadamente 10% em fevereiro na minha conta, é uma estratégia mais conservadora e você consegue fazer isso rodar no automático através dessa automação que eu comentei, que nós temos dentro da comunidade 1% exclusiva para assinantes. Só essa conta aí, para você ter uma ideia, já teria pago mais de 2 anos de assinatura da comunidade 1% só no mês de fevereiro. O link para você assinar a comunidade 1% hoje está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Dito isso e mais, eu vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.